começando por esse. Mateus capítulo 6, do versículo 25, diz assim: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não se assente ainda. Abra ainda Mateus capítulo 16. Foi o texto que nós terminamos na semana passada, quem lembra? Mateus capítulo 16, eu quero ler, na verdade, a partir do 17. Mateus 16, 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso para você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ainda mais um texto, eu sei que é bastante, me perdoem. Atos capítulo 1, por favor. Atos 1, eu quero ler do 3 em diante. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Amém? Você pode se assentar, por favor. Você está feliz hoje? Está feliz que hoje não está tão frio, o dia está mais agradável, né? A gente acorda até um pouquinho mais animado, né? Quando não está tão frio, não é verdade? Às vezes com aquele friozinho, não dá nem vontade de sair da cama. A gente fica até um pouco, né? Mas hoje, graças a Deus, eu creio que essa semana vai dar uma melhoradinha. Em nome de Jesus. Parece que está marcando chuva amanhã, na verdade. Glória a Deus por isso. Nós estamos numa série intitulada O Reino de Deus. E essa é a nossa terceira semana. Então, se você perdeu a primeira e a segunda semana, espero que você possa entender essa, mesmo que eu creio que vai ser muito fácil. Na semana passada, nós demos uma definição do que é o Reino de Deus. O Reino de Deus é o lugar onde Deus tem total domínio, autoridade e senhorio. Quem lembra disso? Amém? E eu fiz uma pergunta para você responder para você mesmo. Deus tem tido total domínio, autoridade e senhorio sobre a sua vida? Será que nós podemos responder isso francamente, sinceramente, e falar em todas as áreas da minha vida,
Deus tem tido total domínio, autoridade e senhorio? Se a sua resposta for sim, eu espero que ela continue sendo sim até o final dessa mensagem. Porque hoje eu vou confrontar você, desafiar você, assim como Deus tem me desafiado, me confrontado também ao preparar este estudo. E nós falamos também que o reino de Deus, ele tem duas fases, ou ele tem duas etapas, ou dois aspectos, como você quiser pensar. Um aspecto presente e um aspecto futuro. Jesus, no texto que nós lemos em Atos capítulo 1, fala que Jesus, após ressuscitar, ele passou 40 dias com os seus discípulos aqui na terra. E qual era a mensagem de Jesus? Durante os 3 anos e meio antes de morrer, a mensagem principal de Jesus era acerca do reino de Deus. Após ele morrer, preste bem atenção, isso para mim me maravilhou. Jesus morreu, a Bíblia fala que ele foi às profundezas do abismo, tomou cativo o cativeiro. A Bíblia fala que ele tomou a chave da morte, ele foi lá, venceu a morte, ele tragou a morte, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, onde está a morte, a sua vitória, né? Você vê, Jesus foi lá nas profundezas, ele proclamou o evangelho, segundo Pedro nos ensina, aos que estavam em cativeiro. Jesus fez tudo isso, e quando ele ressuscita e agora ele volta para os seus apóstolos, para os seus discípulos, eu imaginaria que ele iria falar: meu Deus, eu fui no inferno, olha, eu vou contar para vocês uma história, fui lá no inferno, lutei com Satanás, eu não sei se foi assim, só estou exagerando a história para nós entendermos, tomei a chave da mão dele, tirei todos os que estavam no seio de Abraão, levei comigo para o paraíso, e agora, eu imagino que Jesus ia falar uma história dessa para eles, mas a Bíblia nos fala que ele passou 40 dias falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. A prioridade de Jesus antes de morrer foi o reino, e após ressuscitar continuou sendo o reino. Então para nós isso deve ser muito importante. Você já imaginou ficar 40 dias com Jesus? Talvez no cenáculo, onde eles depois receberam o batismo no Espírito Santo. Você já imaginou ficar 40 dias com Jesus, ouvindo ensinamentos acerca do reino? Irmão, se nós ficarmos 40 dias com um homem de Deus, aprendendo, sendo ministrados, muitas vezes recebendo revelações da palavra de Deus, nós já saímos transformados de alguma maneira. Agora você imagina 40 dias no cenáculo, reunidos só os 120, porque dos 500 muitos já tinham fugido, então os 120 no cenáculo, e ele estava ali ensinando acerca do reino. Eu imagino que a mente desses discípulos abriu, explodiu de uma forma tão sobrenatural. Por quê? Porque Deus estava ensinando qual era o plano dele por toda a eternidade. Sabe, quando nós viemos do culto, quando nós recebemos, eu sei que a mensagem é muito rápida, uma vez por semana, 1 hora por semana você recebe uma mensagem, mas não deixe essa mensagem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Assimile ela, leve ela no seu coração, medite nela durante a semana, passe tempo degustando da mensagem. Mas pastor, não foi nem tão boa assim a mensagem, mas pelo menos nós lemos a Bíblia, então medite nos textos bíblicos. Se a mensagem não foi boa, se o pregador não foi bem naquele dia, não tem problema, medite no que ele leu. Mas irmão, não saia daqui e fale: já recebi a mensagem, já foi suficiente, porque isso não vai causar nenhum efeito na sua vida. Nós temos que sair daqui e falar: uau, Deus falou comigo, e agora? Como eu vou colocar em ação? Como que eu vou colocar em prática tudo o que Deus me ensinou? O que nos transforma não é apenas o ouvir, mas é colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Então eles passaram 40 dias com Jesus, e Jesus ensinando a eles. E a Bíblia fala assim: Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Eu não acredito quando eu li isso, eu não acreditei, porque Jesus teve que provar para eles que o que ele estava falando era verdade. Sabe o que eu me lembrei quando eu li isso? Dos discípulos indo para Emaús. Tinha 2 discípulos indo para Emaús e eles estavam incrédulos. Passaram 3 anos e meio com Jesus, ouvindo tudo o que Jesus tinha ensinado, mas ainda estavam incrédulos. Não acredito, a esperança de Israel morreu. Jesus se apresenta para eles no caminho, e Jesus vai agora abrindo-lhes o entendimento através da Escritura.
Eu imagino que nesses 40 dias que Jesus passou com seus apóstolos, ele foi nas escrituras mostrar, olha, aconteceu isso porque o profeta falou isso, aconteceu isso porque o profeta escreveu isso aconteceu porque Deus tinha prometido, o reino já tinha sido prometido, desde a antiguidade já vinha sendo construído, tudo estava preparado para a vinda do Messias, para o estabelecimento do reino de Deus, e ele com muitas provas incontestáveis, ensinava os seus discípulos. Ele não estava agora ensinando fariseus. É isso que é interessante. Ele não estava debatendo com os saduceus. Não eram mais os escribas que ele estava ali debatendo. Ele estava se apresentando com provas incontestáveis aos seus próprios discípulos, porque nós somos incrédulos. Quantas vezes Deus precisa falar para você que Ele está no controle da sua vida? Quantas vezes Deus precisa mostrar para você que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele cuida de você, que Ele está olhando para você? Quantas vezes, mas é só Ele se afastar um pouquinho, ou só alguma coisa for contra aquilo que você imaginou, e nós começamos a contestar. Ele apareceu para os discípulos e durante 40 dias, Ele se apresentou com provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, diz o texto. E Jesus provou para eles que tudo o que tinha acontecido era necessário ter acontecido. Vamos lá. Sabe aquela semente da mulher? Aqui, ó. Está aqui. E ele começou a dar uma aula teológica para os seus discípulos, ensinando eles. E quando ele está prestes a subir ao céu, os discípulos fazem uma pergunta para ele. Lá no versículo 6, fala assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Tudo indica que o tema daquela conversa era o reino, e Jesus estava falando com eles de uma restauração do reino de Israel num tempo futuro. Você tem que entender que os discípulos cresceram numa casa, numa família, num contexto religioso, que eles estavam esperando o Messias libertador. Eles estavam esperando um Messias que viesse para tirar eles sob o domínio de Roma, assim como Deus fez quando eles estavam cativos sob o domínio do Egito. E assim como Deus fez também quando eles estavam na Babilônia. Eles esperavam que o Messias viesse para livrá-los do domínio agora de Roma, do governo de Roma. Então, quando Jesus termina a sua exposição teológica, quando Jesus fala com eles acerca do reino, a primeira pergunta que vem na mente dos discípulos é: Senhor, e quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Lembra que eu falei que são duas fases, dois aspectos? Esse que eles estavam perguntando era a segunda fase, era o aspecto futuro do reino. Agora, mas ainda não. Lembra que eu ensinei nas semanas passadas? Que agora, mas ainda não, já aconteceu, mas ainda será completo no futuro. E a primeira pergunta deles foi: quando que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? Tem vezes que nós sentamos na igreja, ouvimos palavras, ouvimos ministrações, nós ouvimos tantas coisas, e nós saímos aqui com um ponto errado, entendendo errado. Isso acontece comigo muitas vezes. Às vezes nós saímos daqui, e nós estamos falando, eu vou falar depois sobre os princípios do reino, e nós queremos apenas os benefícios do reino. Nós saímos daqui entendendo a mensagem errada. Irmão, deixa Deus abrir a tua mente, o teu coração, em nome de Jesus, para que você entenda aquilo que Deus está querendo falar com essa igreja. Deus está querendo abrir a nossa mente para nós entendermos que não é sobre religião, não é sobre uma igreja, mas é sobre ser cidadão de um reino, é sobre pertencer a um reino, é sobre pertencer a um rei, não é sobre sentar nessas cadeiras todos os domingos, mas é sobre viver o reino todos os dias. Aleluia! Eles sentaram com Jesus 40 dias e no final disso, eles perguntaram: e quando que o Senhor vai dar o reino de volta? Aí Jesus, sendo meigo, suave, falou:
não importa isso para vocês, não é da conta de vocês. Jesus sabia ser duro a hora. Olha o que Jesus responde: não cabe a vocês conhecer os tempos, misericórdia, alguém apagou as luzes, sangue de Jesus tem poder. Acende a luz, por favor, senão eu não consigo ler. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ele falou, não é da conta de vocês. Vocês têm que viver o reino. Tudo que eu tenho explicado para vocês, você tem que viver o reino. Eu estou 40 dias ensinando para vocês o que é ser um cidadão do reino. E vocês estão querendo reinar, que Israel tome o reinado. Vocês estão querendo isso, vocês não entenderam ainda, isso não importa para vocês. Ele falou, sabe o que importa para vocês? Eu vou falar, ele continua. Mas, então, o tempo do reino futuro não importa. Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, uma das características do reino que é presente, que é agora, é nós recebemos poder quando nós somos cheios do Espírito Santo. Diga amém pelo amor de Deus. Você vai me ajudar a pregar hoje? Ele fala assim, não se preocupe com o reino futuro. Isso o Pai já tem sob controle. O Pai já sabe quando vai acontecer, está tudo já esquematizado. Mas vocês vão receber o quê? Poder. Então receber poder é parte do reino de Deus do agora. É parte dessa primeira etapa do reino de Deus. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que é o penhor, que é o selo, que é a garantia. O Espírito Santo é aquele que te dá acesso ao reino. Ninguém entra no reino sem primeiro receber do Espírito Santo. Eu sei que ele estava falando aqui sobre o batismo no Espírito Santo. Eu sei que ele estava falando da manifestação de poder pelo batismo no Espírito Santo. Porém, ninguém entra no reino sem receber o Espírito Santo. Porque se nós não nascemos de novo, não recebemos uma nova natureza, nós não temos acesso ao reino. Em outras palavras, não adianta você ter 15, 30, 40 anos de crente. Isso não tem valor algum. O que você precisa ser é cheio do Espírito Santo. Você precisa ter uma nova natureza. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Ele nos fez nova criação. Nós somos nova criação. Não adianta ficar vivendo, ei, Jesus. Ele falou, o que cabe a vocês agora, vocês querem saber? O que vai vir do reino agora, chama-se a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Nós estamos querendo reinar no futuro, enquanto o Espírito Santo quer reinar agora. Tem muita gente preocupada com o futuro, o Espírito Santo quer fazer agora. Irmão, se você tem o Espírito Santo dentro de você, ele vai te encher de poder, vai te capacitar. Para quê? Para você ser testemunhas de Cristo. Ele falou assim, vocês receberão poder ao descer sobre você o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Então, fator de agora do reino é ser cheio do Espírito Santo, para que nós sejamos testemunhas de Cristo. Uma testemunha, normalmente nós associamos a testemunha com aquele que vai apenas pregar ou evangelizar, vai testemunhar acerca do evangelho, mas não é só isso. Num tribunal, quando alguém está se defendendo, ele chama uma testemunha. Essa testemunha tem que provar, supostamente vai provar, que aquilo que a pessoa está falando é verdadeiro, não é? E ele vai trazer argumentos, fatos, e ele vai mostrar que aquilo que a pessoa está dizendo é verdade. Jesus falou, então vocês serão cheios do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Em outras palavras, vocês não apenas vão falar, vocês vão viver como minhas testemunhas. Onde vocês estiverem, onde vocês passarem, vocês testemunharão que aquilo que eu fiz e aquilo que eu falei é verdadeiro. Quantos estão comigo? Levanta a mão aí. Quando Jesus fala assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, essa palavra ide na verdade não foi bem traduzida. Na verdade no grego ela é indo por todo mundo. Enquanto você vai indo, enquanto você vai pregando,
Enquanto você vai trabalhando, enquanto você vai dando aula de jiu-jitsu, enquanto você vai arrumando o carro, enquanto você vai limpando casa, enquanto você vai estudando, você vai fazendo o discípulo de Jesus, você vai sendo uma testemunha de Jesus. Você não precisa de um púlpito, você não precisa de um microfone, você precisa ser cheio do Espírito Santo e testemunhar quem Ele é. Aleluia! Glória a Deus! Nós nos tornamos testemunhas, é a prova viva daquilo que Jesus falou é real. E como que eu provo? Como que eu provo que aquilo que Jesus falou é real? Vivendo os princípios do reino. Vivendo os princípios do reino. Cada vez que eu expresso e vivo princípios do reino, eu me torno uma testemunha ambulante de Cristo Jesus. Cada vez que eu expresso amor, cada vez que eu expresso perdão, cada vez que eu expresso qualquer princípio do reino, eu estou testemunhando acerca de Jesus. Não é apenas uma pregação, e também não é apenas para os ministros, não é apenas para pastores, para profetas, para apóstolos, para evangelistas, para mestres, não é para todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que nasceram de novo foram chamados para serem testemunhas de Cristo. Por quê? Porque agora nós aprendemos a viver como cidadãos. Às vezes nós estamos focando na coisa errada. Os discípulos focaram na pergunta errada. Eles perguntaram: Senhor, quando que isso vai acontecer? Quando que o Senhor vai vir reinar? Ele falou: ainda não vos compete saber, não é isso com vocês. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo, e vocês agora vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Testemunhas daquilo que Ele fez. Como que eu vou testemunhar? Onde eu passo, eu abro a minha boca, sim, para falar da bondade de Jesus, para falar do que Ele tem feito na minha vida, mas muito mais do que isso, eu vivo como um cidadão do reino. Eu sou o melhor funcionário da minha companhia. Vamos fazer as coisas bem práticas aqui. Eu sou o melhor funcionário da minha companhia. Aí o patrão vai perguntar: por que você se esforça tanto? Por que os outros aqui deu 8 horas, eles clock out, that's it, let's go, estou cansado, e você ainda fica um pouquinho mais, você organiza as ferramentas. Por que você faz isso? Porque eu sou um cidadão do reino e a minha conduta é testemunhar aquilo que Cristo fez e faz. Ei, eu sou o melhor patrão. Eu trato os meus empregados com respeito, com carinho, com amor, com dignidade. Isso é testemunhar. Eu sou o melhor amigo. Eu sou a pessoa que quando... Eu sou a pessoa que quando está no futebol, lembra que é crente no futebol. Fala, Deus. Eu tenho que lembrar que eu sou cidadão do reino, mesmo quando outros fazem uma falta em mim, dão uma canelada. Eu fui jogar com o pessoal da igreja esses tempos atrás. Jorge, isso aí não. Eu errei a bola, acertei a canela do Jorge, mas a canela dele é tão dura que doeu só em mim. Eu fiquei mancando umas 3 semanas, irmãos. Não voltei mais no futebol. Abandonei. Falei, esse negócio é para pastor não. Aí não, eu voltei mais uma vez, joguei no gol, né? Ah, inteligente, voltei pro gol. Tinha uns irmãos com raiva de mim, você não está entendendo. Tava todo mundo jogando tranquilozinho, assim, de boa. Eu entrei no gol, rapaz, começou a dar chute forte. Aquela bola dura. Eu falei, irmão, vigia. Não, pastor, foi sem querer, acabou de novo. Ei, misericórdia. Estão com raiva de mim. Mas aonde eu estiver, eu sou um cidadão do reino. Eu não posso escolher quando eu sou ou quando não sou um cidadão do reino. Não funciona dessa forma. Eu não escolho quando eu vou expressar os princípios do reino. Ou eu sou ou eu não sou. Jesus falou, nós não podemos ser as duas coisas. Nós não podemos viver das duas maneiras. Não pode jorrar de uma mesma fonte 2 tipos de água. Não tem como. Eu sou sempre ou eu não sou nunca. Cada vez que você ama quem odeia você, você está expressando o princípio do reino. Cada vez que você ama os seus inimigos, você está expressando o princípio do reino. Cada vez que você
dá para quem tirou de você. Você está expressando um princípio do reino. Cada vez que você decide perdoar, mesmo que a pessoa não seja digna, não tenha nenhum... Ei! Você está expressando princípios do reino. E aí sim você pode dizer que você se tornou testemunha. Porque testemunha não é apenas falar, é viver. É fácil falar. Satanás fala muito bem, ele não consegue viver. Os demônios falam muito bem, eles se transformam em anjos de luz, mas eles não conseguem viver. O ímpio fala muito bem, mas não consegue viver. O que diferencia não é o que falamos, é o que vivemos. Oh, Jesus, aleluia. I feel like preaching. Então Jesus falou, o reino futuro não compete a vocês. E essa realidade do reino futuro que eles estavam perguntando, vai acontecer na segunda vinda de Cristo, ok? Na segunda vinda de Cristo vai acontecer que Ele vai vir para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Ele vai reinar na terra por 1000 anos, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E Ele vai trazer, nós estaremos com Ele reinando através de Jerusalém. Sabe, eu estava pensando, muitos de nós acreditamos que nós vamos passar a eternidade no céu. Quantos acreditam isso? Levanta a mão aí. Sorry, você está errado. Nós não passaremos a eternidade no céu. O céu, onde Jesus está, onde Ele está agora com o Pai, é um lugar reservado para nós passarmos durante a tribulação. E eu sei que aqui tem pessoas que talvez sejam amilenistas, pós-milenistas, pré-tribulacionistas, não importa. Eu entendo a Bíblia nos ensinando que durante a tribulação a igreja estará com Cristo. Nós não passaremos, mas temos que estar preparados para passar caso nós estejamos errados. Vai que a gente não dá certo. Vai que não dá certo esse negócio. Olha, eu vou ser sincero para você, vamos lá. A escatologia é algo que nós temos que segurar de mão aberta. Nunca se segura assuntos escatológicos de mão fechada, é isso, isso e isso. Não, de mão aberta. Por quê? Porque você pode pegar textos que vão provar tanto um lado quanto o outro. Eu vejo muito mais provas, muito mais textos para ser pré-tribulacionistas, dizendo que a igreja não vai passar. Tá? Porque a igreja vai ser tirada para a manifestação do homem da iniquidade. A Bíblia fala que Ele foi preparar lugar para nós. Se não fosse assim, então vários textos que eu creio que nós não passaremos. Mas existem textos também que indicam que parece que pode ser que nós vamos passar. Então é algo que eu seguro de mão aberta. Igreja, preste atenção nisso. Por favor, nós temos que ter a esperança de não passarmos a tribulação, mas estarmos preparados para passar por ela. Você entendeu? Nós temos que nos preparar, porque se é difícil servir Jesus agora, imagina durante uma grande tribulação. Então nós temos que ter a esperança de não passarmos, mas estarmos preparados para passar por ela. Mas eu creio que o céu, esse momento que Jesus falou, que Ele estaria conosco no céu, será durante a grande tribulação. Nós não passaremos a eternidade no céu. Após a grande tribulação, Ele vai trazer a gente, nós vamos vir com Ele para reinar na terra por 1000 anos. O reino milenar de Cristo será na terra, para cumprir as promessas de Cristo, as promessas de Deus do Antigo Testamento. Nós vamos reinar com Ele aqui nessa terra que nós vemos. Após os 1000 anos, aí acontecerá um fenômeno chamado de novos céus e nova terra. Então, se vai ser novos céus e nova terra, quer dizer que até o céu que hoje existe será transformado, ou será feito novo. Então não será nesse céu que nós passaremos a eternidade. E eu creio, isso é algo meu, que naquela eternidade, que ele está falando de novos céus e nova terra, nós não seremos mais presos a tempo e espaço. Então se eu quiser passar aqui na terra, em outro planeta, ou lá no céu, onde for, o importante é eu estar junto com Cristo. A eternidade não é um lugar, a eternidade é Cristo. Jesus falou assim, a vida eterna é conhecer o Pai. Então a eternidade não é um lugar, não importa onde nós estejamos, o importante é estar com Cristo. Agora nós somos ensinados que nós temos que ir para o céu, que nós temos que ir para o céu, e nós temos que batalhar para o céu, e a eternidade é no céu, irmão. Não, vai ser um pequeno período, na verdade, no céu. Nós vamos reinar com Cristo aqui na terra, e isso é bem estabelecido biblicamente. A grande maioria dos teólogos creem no reino milenar de Cristo aqui na terra.
A grande maioria. A não ser que você alegorize ou simbolize muito dos textos bíblicos. Você tem que fazer um malabarismo assim, teológico para você conseguir falar que não existe milênio aqui na Terra. Ficou muito técnico agora a pregação, né? Então serão feitos novos céus e nova terra. Porém, esse é o aspecto futuro do reino, quando Jesus voltar a segunda vez. Mas agora, neste momento, o reino está entre nós e em nós. Lembra que eu li Lucas capítulo 17? A realidade do reino presente agora é a sua cultura, leis e princípios sendo vividos e expressados através dos seus cidadãos. É por isso que Paulo nos chama do quê? De embaixadores do reino. Nós somos embaixadores, nós não estamos na pátria, mas nós vivemos segundo a cultura, leis e princípios da pátria. Nós estamos vivendo num reino agora. O que nos move, o que nos governa, não são leis e princípios deste mundo. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. A cultura deste mundo, as leis, os princípios, são quase que totalmente opostas àquilo que Deus quer que nós vivamos. A nossa cidadania não é deste mundo terreno. Nós somos cidadãos do reino de Deus. A nossa pátria não é aqui. Porém, tem muita gente dentro da igreja vivendo um double life, uma vida dupla. Ele vive durante o domingo, ele acha que é cidadão do reino, mas de segunda a sábado ele vive como um cidadão deste mundo, como um cidadão do mundo que jaz no maligno. Tem muita gente dentro da igreja que só ouve sobre reino, mas não consegue expressar isso na sua vida, não consegue expressar isso no seu dia a dia. Por quê? Porque os seus princípios e culturas são mundanas. Se você passar tempo com essas pessoas, e aqui na Freedom, graças a Deus, não existe ninguém assim não. Foi outra igreja que eu visitei esses dias. Gente, se você passar tempo com essas pessoas, logo logo elas revelam qual reino elas pertencem. É muito fácil, porque se você passar um tempinho com elas, você vai ver que da boca delas procede palavras torpes. Você vai ver que saem mentiras da boca dela. Você vai ver que saem maldições da boca dela. Você vai ver que é uma pessoa triste, uma pessoa sem esperança. Você vai notar que é uma pessoa corrupta, uma pessoa que rouba, uma pessoa que mente, uma pessoa que faz coisas erradas. Você vai notar que essa pessoa não tem nada de reino, não pode testemunhar que é um cidadão do reino. Ela vive segundo os padrões deste mundo. É muito fácil identificar essas pessoas. Basta passarmos um tempo com eles. Basta nós passarmos um tempo e ouvirmos eles um pouquinho. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, Paulo fala assim, versículo 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo falou assim: alguém que entendeu o reino, que mora, que vive, que é cidadão do reino, não pode se conformar com este mundo. Nós temos que ser renovados a nossa mente para que nós sejamos transformados. A renovação da mente, ela transforma o nosso ser. Um cidadão do reino não pode viver segundo padrões deste mundo. Quantas vezes eu ouço: não, mas hoje é normal. Está tranquilo, pastor, hoje é normal, está tudo tranquilo. Não, é normal para o mundo, mas para o reino de Deus não é. Porque no reino de Deus, aquilo que era pecado há 1000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Pensei que ia ser tanto glória a Deus e aleluia. Uma vez, falei isso numa igreja pentecostal, Felipe. Rapaz, foi tanto glória a Deus. O que é pecado, o que era pecado há 1000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. O que era errado há 1000 anos atrás, continua sendo errado hoje. O que Jesus condenou há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, continua sendo condenável hoje. Eu não estou falando de usos e costumes, não me entenda mal. Porque a igreja errou muito nos usos e costumes. A igreja colocou um peso sobre os cidadãos do reino que era desnecessário. Mas o que a Bíblia fala que é pecado continua sendo pecado, porque a palavra de Deus, ela continua sendo viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela continua sendo a mesma.
Então nós não podemos nos conformar com os padrões do mundo. Nós precisamos renovar a nossa mente para expressarmos os princípios e padrões do reino de Deus. Por que nós devemos fazer isso? Porque todas as leis, princípios e a cultura do reino partem da mente do próprio Deus e são uma expressão do caráter de Deus, o caráter do rei. Agradar o rei se torna o meu alvo principal. Você entendeu? Quando nós nos tornamos um cidadão do reino, agradar o rei se torna o nosso alvo, a nossa meta principal. Principal. Não é o que o rei vai me dar, é o que eu posso oferecer ao rei. Nos tempos antigos, qualquer imperador, qualquer rei, tinha poder de vida e morte na sua palavra. Se o rei falasse, esse cidadão deve morrer, o cidadão morria. Porque a palavra do rei, ela é lei, ela é um decreto. Então, nós devemos agradar ao rei e não agradar a cultura deste mundo, não agradar os padrões deste mundo. Nós vivemos num reino que o centro deste reino não é uma organização religiosa, é uma pessoa chamada Jesus Cristo. O centro deste reino é Jesus e tudo que nós fazemos é para agradar a Ele. Na semana passada nós terminamos em Mateus capítulo 16, que eu li para vocês. Mateus capítulo 16. Jesus falando aos discípulos, ele falando especificadamente com João, ele falou, com Pedro melhor, falou: Pedro, bem-aventurado és tu, porque foi o Pai que te revelou. E eu vou te dizer também que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lembra que eu expliquei sobre o termo eclesia na semana passada? Eu expliquei sobre o termo igreja, eclesia, que quando Jesus usou essa palavra não tinha ligação nenhuma com religião. Hoje, ela tem uma ligação com uma organização religiosa daqueles que se reúnem para adorar a Deus. Mas quando Jesus a disse, ela não tinha ligação nenhuma com uma organização religiosa. Esse era um termo jurídico, legislativo, para descrever um grupo de pessoas que foram tirados da população para governarem uma certa província. Era um termo usado para designar um grupo de pessoas separados para o serviço público. Jesus poderia ter dito assim: olha, sobre essa pedra eu vou estabelecer um novo templo. Ou sobre essa pedra eu vou estabelecer uma nova sinagoga. Porque a sinagoga agora está toda errada, então eu vou formar uma nova sinagoga. Ele não falou isso, ele falou: eu vou estabelecer uma eclesia. Eclesia era um termo jurídico de pessoas que foram tirados para fora para governarem aquela cidade ou aquele estado. Agora, a eclesia não tinha poder e autoridade de si própria. Ela era representante do rei ou do imperador. Então o imperador decretava uma lei e a eclesia era responsável em estabelecer a lei nas províncias. Você está entendendo? O imperador é quem ditava as leis, os princípios, as regras, a cultura, e ele passava isso para a eclesia, e a eclesia agora espalhava isso pelas províncias. Deus continua sendo o rei deste reino, Jesus é o rei desse reino. Todas as leis, todos os princípios, toda a cultura do reino vem da mente de Jesus, da mente de Deus, e ele passou para a igreja, para a eclesia, para que nós estabelecêssemos sua cultura, suas leis e seus princípios onde nós estivermos. Então, onde você estiver, onde a igreja estiver, nós estamos implementando uma nova cultura. Nós estamos implementando novos princípios. Ah, pastor, mas na minha companhia sempre foi feito assim. Mas chegou ali alguém que é cidadão do reino. Pastor, aqui na companhia que eu trabalho americana, todos que trabalham aqui, eles marcam meia hora antes quando eles entram e meia hora depois. Todos os empregados fazem isso. Mas chegou ali que é alguém que é cidadão de um reino diferente. E nesse reino diferente, ele tem que ser o melhor empregado, o mais honesto, o mais justo. Por quê? Porque o rei é honesto, o rei é justo, porque é uma cultura de reino. Você está entendendo? Chegou alguém diferente. Ah, pastor, até
Neste momento, quando vem um pecador às igrejas, as igrejas matam o pecador, mas nós somos uma igreja que vivemos cultura de reino. Quando entra um pecador nessa igreja, a nossa missão não é matar, a nossa missão é restaurar. A nossa missão não é matar ninguém, é ajudar a pessoa a chegar ao arrependimento, é ajudar a pessoa a chegar a uma restauração, porque ele continua sendo um filho, ela continua sendo uma filha de Deus. Aleluia! A religião daquele tempo, João capítulo 8, falava que tinha que apedrejar. Trouxeram aquela mulher e falou: Jesus foi pega num ato de adultério, vamos apedrejá-la. Mas Jesus já vivia a cultura de reino. Ele falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Cultura de reino. Então Jesus nos tirou para fora deste mundo, dessa população mundana, para nós implementarmos a vontade do rei onde nós estivermos. E ele fala assim: e eu lhes darei a chave do reino dos céus. As chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então ele dá as chaves do reino e fala assim: tudo que você ligar, conectar, tudo que você bloquear aqui na terra, será bloqueado, desconectado no céu, e tudo que você desligar será desligado no céu. Ele está dando uma autoridade para essa eclesia, uma autoridade de fazer com que as pessoas tenham ou não acesso a este reino. Você está entendendo até aqui? Ele deu autoridade para a eclesia para agir em nome do rei nos negócios do reino. Então, onde você estiver, você está representando o próprio rei. Você está representando a autoridade do rei no lugar onde ele te colocou. Você quer ver isso? Essa frase foi dita alguns capítulos depois, em Mateus capítulo 18. Abre aí comigo, por favor. Mateus capítulo 18, a partir do 15, ele vai usar essa mesma frase. Olha o que ele está falando aqui. Se o teu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, depoimento melhor, toda a questão seja decidida. E se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir a igreja, aqui a eclesia, tá bom? É a segunda e a terceira vez que o termo eclesia aparece no Evangelho de Mateus. Considere-o como um gentil e publicano. O que ele falou? Ele falou assim: se o teu irmão pecar contra você, vai lá e conversa com ele em particular, representando o rei, representando o reino. Se ele ouvir você, você ganhou seu irmão, glória a Deus, aleluia, vamos festejar junto. Se ele não ouviu você, leva 2 testemunhas, agora são mais representantes do rei e do reino. Agora ele falou assim: se ele não ouvir, vocês 3, leve diante da igreja. Ele não está falando de uma igreja igual a nossa, ele está falando do povo de Deus. Leve diante dos representantes do reino, leve diante da eclesia. Não é um lugar específico, não é trazer aqui no templo. Leve diante da igreja. E se essa pessoa não se submeter à autoridade da igreja, você vai considerar ela como um ímpio. Essas palavras que ele diz, gentil e publicano aqui, ele quer dizer alguém não crente, alguém ímpio, alguém que não conhece a Deus. Você vai desligar ele da comunhão da igreja. Pastor, eu só ouvia que esse negócio de excomungar alguém era só na igreja católica. Isso é autoridade bíblica, autoridade dada para a eclesia. Essa autoridade não foi dada a um pastor. Peraí, como assim? O pastor não tem autoridade em si próprio para tomar essa decisão. Ele precisa da eclesia, ele precisa do conjunto dos santos, ele precisa do grupo, ele precisa de líderes que estão ao seu lado para juntos tomarem essa decisão. Não é a decisão de uma pessoa só. Por que não é? Por que não pode ser a decisão de uma pessoa só? Porque o termo eclesia, igreja, nunca pode ser aplicado para uma pessoa individual. Isso aqui é muito importante, porque hoje tem uma heresia surgindo aí, falando que eu posso ser igreja sozinho. Isso não existe.
O termo eclesia nunca pode ser aplicado a uma pessoa individual. Ele é sempre usado no plural, para um grupo de pessoas que receberam autoridade. Então Jesus deu autoridade para a eclesia, para a igreja. Em nenhum lugar nas escrituras você vai ver uma pessoa apenas exercendo essa autoridade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, ele escreve à igreja, ele fala assim: vocês estão tolerando alguém no meio de vocês, que está tendo relações com a esposa do seu pai. Ele falou, vocês já deveriam ter expulsado ele da igreja. Mas ele fala, vocês. Ele não está falando com o bispo da igreja. Ele falou, a igreja já deveria ter tirado ele da comunhão. Porque a igreja tem essa autoridade de Cristo, a chave do reino. Ela tem a autoridade de tirar alguém que não está se submetendo à autoridade das escrituras ou do reino. Eu não estou falando de leis de igreja. Eu não estou falando nem tirar da igreja, da Freedom Church, não é isso. Ele está desligando a comunhão dos santos. É muito mais sério. Essa autoridade não pode ser dada para uma pessoa. Essa autoridade é dada para a igreja. Existe uma heresia hoje aí correndo, falando assim, você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você pode ser igreja sozinho, você pode ser igreja na sua casa. Não, você pode ser templo sozinho. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, porque ele agora habita em templos feitos de carne, de osso, vasos de barro. Ele habita em templos, mas a igreja só é quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. E aí ele falou assim, Efésios capítulo 4, capítulo 5, ele fala assim, e ele vai dar uns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Ele deu esses para a igreja. Então uma igreja necessariamente precisa ter os ministérios agindo dentro dela. Eu não posso ser igreja sozinho mesmo sendo pastor. É impossível. A definição já me proíbe. Mesmo sendo um pastor, ou um profeta, ou um apóstolo, eu não sou a igreja sozinho. Eu sou parte da igreja. Eu sou parte do corpo. Esse termo eclesia representa os agentes do reino, as pessoas que foram tiradas para fora para viverem num novo reino. Então, a essas pessoas ele deu autoridade para abrir e fechar o reino dos céus. Você já entendeu isso? E olha como ele fala. É interessante, se você ler isso com cuidado, ele fala que o céu responde aquilo que a terra faz. Não é o contrário. Não é a terra que responde ao que o céu está fazendo. Neste contexto, o céu está respondendo aquilo que a terra determinou. Quando a igreja determina, uma igreja que realmente vive o reino de Deus, quando ela determina, quando ela usa a sua autoridade, os céus respondem aquilo que a igreja determinou. Então não adianta uma pessoa sair de uma igreja, fez tudo de errado, não submeteu a autoridade e fugir de uma igreja para outra, porque ele não está sendo desligado de uma organização, é da comunhão que há no reino, na eclesia de Deus. Enquanto não houver arrependimento dessa pessoa e uma regeneração dela, ela não pode entrar no reino de Deus novamente. Isso é sério. E nós temos que deixar de pregar essas coisas, porque nós achamos que Deus é só amor, é só bênção. Gente, existem princípios no reino que nós devemos cumprir. Existe autoridade dada à igreja. E por favor, não me entenda, eu não estou falando da igreja Freedom. Eu estou falando da igreja de Cristo. A noiva do Cordeiro. O corpo de Cristo. Tem autoridade para fazer essas coisas. Eu não me torno igreja por estar num lugar. Eu sou igreja quando eu me torno parte de um corpo, parte do corpo de Cristo. É assim que eu me torno igreja. Então Jesus estabelece a sua igreja e ele fala, eu vou dar autoridade para vocês abrirem e fecharem no reino, mas agora vocês precisam viver de acordo com os princípios do reino. Eu já citei alguns aqui e o meu tempo está correndo muito. O louvor cantou muito hoje, demorou demais, mas eu vou citar alguns princípios do reino, só para nós entendermos como o reino funciona. Primeiro, perdão no reino é condicional. Vamos lá, eu vou explicar. Perdão no reino, da parte do rei, é condicional. O perdão pela parte do rei está condicionado ao meu perdão para o meu próximo. Como assim, pastor?
Abra comigo aí, Mateus capítulo 6, no versículo 14. Mateus 6, 14. Logo após a oração do Pai Nosso. Você conhece isso muito bem. Mateus 6, 14 fala assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. No reino de Deus, o perdão do rei, do pai, é condicionado ao meu perdão ao próximo. Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão vivendo de uma forma imperdoável, porque não conseguem liberar perdão ao próximo. E deixa eu lhe falar, toda a sua vida espiritual se torna uma farsa quando você vive num lugar de não perdoar o próximo. Porque você não consegue ter relacionamento com Deus, porque Deus tem que reter o seu perdão. Pastor, mas como assim? Irmãos, isso é Bíblia, eu li o versículo é bem explícito, bem claro. Não preciso fazer malabarismo teológico aqui. Jesus falou assim: se vocês perdoarem, o Pai de vocês vai perdoar vocês. Se vocês não perdoarem, Ele não vai perdoar vocês. Tem muitas pessoas tristes, abatidas, amarguradas dentro da igreja. Não é apenas porque não liberam perdão, mas é porque elas também em si não conseguem ser perdoadas. Deus não pode perdoar aquele que não libera perdão ao próximo. Eu aconselho você, em nome de Jesus Cristo, a você sair deste culto hoje e pedir perdão ou liberar perdão para quem você tem retido, porque o seu relacionamento com Deus está sendo totalmente bloqueado enquanto você não pedir perdão, enquanto você não liberar perdão. É um princípio do reino. O perdão no reino, o perdão pela parte de Deus, ele é condicional. E esse aqui, se nós queremos entrar em algum assunto teológico, alguns falam que não é o perdão para salvação, porque esse foi comprado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Legal, muito bom. Então é perdão de dívidas, perdão de pecados, porque eu sei que Jesus pagou os meus pecados do passado, do presente e do futuro. Então se não influencia minha salvação, esse versículo não tem sentido nenhum. Eu estou rejeitando o perdão que Cristo... Gente, me perdoa. Eu olhei para o lado, a irmã Dada levou um susto agora, deu um salto. Ai, Dada, não faz isso. Eu estou rejeitando o perdão de Deus e a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, quando eu não quero perdoar o meu próximo. Por quê? Porque eu estou dizendo, eu não quero perdoar uma parte do corpo que eu pertenço. Imagine a minha mão falando, eu não vou perdoar a outra mão. Ou o meu pé falando, não vou perdoar a perna. Não faz sentido algum eu ser parte do mesmo corpo e não perdoar pessoas. Se eu não tenho comunhão, eu não posso então ter comunhão também com a cabeça. Na verdade, quando uma parte do corpo ataca a outra, isso é uma doença. Vocês estão tão quietos, eu estou só assim, Jesus, está tão profundo. Está tão profundo, estão tudo meditando assim, digerindo a palavra. Aleluia. Colossenses capítulo 3, eu quero que vocês abram. Se eles colocarem ali, Colossenses 3:13. Colossenses 3:13 fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente. Caso alguém tenha movido de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A Bíblia fala em Romanos que Cristo provou o seu amor para conosco, em que Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Então o perdão de Cristo para nós foi, mesmo eu sendo ruim, sendo pecador, sendo todo errado, Ele me perdoou, Ele decidiu me perdoar. Eu ainda não estava num lugar digno de perdão, mas Ele decidiu me perdoar. E Ele fala agora em Colossenses, assim como Cristo perdoou a gente, agora nós devemos perdoar o outro. O que é isso? Independente se a outra pessoa mostra arrependimento ou não, o meu papel é perdoar. Ih, pastor, pastor, pegou pesado agora, hein? Mas ela nem veio pedir perdão, pastor. Ela nem veio se ajoelhar diante de mim.
Pastor, ela nem mandou uma oferta de gratidão. Não, pastor, ela nem olha no meu rosto. Assim como nós não olhávamos, não queríamos Deus, assim como nós rejeitávamos Deus, assim como nós estávamos mortos em nossas ofensas, assim como nós éramos maus, assim como nós não merecíamos amor, nós devemos agora expressar o mesmo amor, o mesmo perdão a quem não merece. A quem não merece. Jesus, em outra passagem, falou assim: se nós amarmos só quem nos ama, é muito fácil. Se nós perdoar só quem nós amamos, é muito fácil. É muito fácil. Abra comigo Mateus capítulo 5. O perdão, ele é um princípio do reino. Ninguém pode ser cidadão do reino se não aprender a perdoar. Um dia Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Jesus falou: não, Pedro, você não entendeu. 70 vezes 7. Quantas vezes o teu irmão pecar contra você, você deve perdoá-lo? Mas pastor, todo dia ele faz a mesma coisa. Perdoa ele todos os dias. Mas pastor, ele não muda, não tem que mudar. Não, sim, ele tem que mudar para ele ser transformado. Mas o seu perdão não é condicionado à mudança. O seu perdão, na verdade, quem não perdoa, aquela velha frase, é como se você tomasse um veneno e esperasse que a outra pessoa vai morrer. Quem não perdoa está matando a si próprio e não pode fazer parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Mateus capítulo 5, a partir do 43, por favor. Outro princípio do reino. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Princípio do reino. Já não é mais amar só os meus amigos, já não é mais amar só os meus familiares. Eu tenho que amar a quem me persegue, amar o meu inimigo. E Jesus vai mais longe ainda, que eu acho que é ainda mais difícil: orar por aqueles que nos perseguem. E não é orar para Deus matar não, tá, gente? Eu sei que tem muita gente aí pensando: eu vou orar para Deus levar esse atribulado, vou orar para Deus matar, leva mesmo. Não, é orar para Deus mudar o coração do inimigo, para ele conhecer a Deus, para ele se converter. É orar para a restauração dele. Ele falou assim: se vocês só amarem quem ama vocês, vocês estão igual a um publicano. Sabe, os publicanos era a classe de pessoa mais odiada pelos judeus, eram os cobradores de impostos. Por que eles eram odiados? Não era porque eles cobravam impostos, porque cobrar imposto é bíblico, é justo, mas é porque eles cobravam em cima do imposto uma taxa enorme que eles embolsavam, colocavam nos seus bolsos. Então, se o imposto era 20, eles cobravam 100 e pegavam 80 e colocavam no bolso deles. Os publicanos, por isso que Mateus, até nessa série que saiu, mostra uma rejeição muito grande. Por isso que a chamada de Mateus foi muito surpreendente, porque Mateus era um publicano, Mateus era um cobrador de imposto, Levi, e Jesus chamou ele, e ele largou tudo e veio servir Jesus. Mas a classe, Jesus falou assim: vocês estão sendo igual a um publicano, vocês estão fazendo algo que não tem muito valor, se vocês amam só quem ama vocês. Mas no reino de Deus, nós somos chamados a amar os nossos inimigos. Agora eu quero que você pense aí com você mesmo: quem é o seu inimigo? Eu sei que você pensou e falou: pastor, eu não tenho inimigo. Glória a Deus. Pastor, minha vida é uma bênção, minha vida é cheia do Espírito Santo, eu amo todo. Você nem conseguiu imaginar ninguém. Eu tenho certeza que na sua mente não veio ninguém. Não é verdade? Vocês são tudo crente da Freedom, gente, pelo amor de Deus. Nem veio ninguém. Mas se por acaso você está num dia mau e veio uma pessoa, começa a liberar perdão e amar ela em nome de Jesus. Começa a dizer assim: não, eu não vou mais tratar ele como meu inimigo, ele vai ser meu amigo, eu vou orar por ele.
Eu vou jejuar por ele. Eu vou passar tempo de oração no meu quarto, intercedendo pela vida dele, pela família dele, pela casa dele. Eu vou orar para que Deus encontre ele. Eu vou fazer diferente do que o mundo faz, porque no mundo fala, não, abandona a amizade. Não, ele não gosta de você, deixa ele de lado. Mas no reino de Deus não é assim. E aqui tem cidadãos do reino. Nós temos que começar a fazer a diferença. Princípio do reino: amar o inimigo. Jesus fala assim, capítulo 5 ainda. Versículo 20 ele fala assim: porque eu afirmo a vocês, que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus acabou de citar um publicano. Publicano era um gentil, ou também um judeu, que cobrava impostos. Mas agora ele faz uma comparação com os escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Os escribas eram os mestres da lei, aqueles que estudavam a lei, eram aqueles que prescreviam a lei, aqueles que sabiam tudo de Bíblia. E os fariseus eram a religião mais rigorosa daquele tempo. Os caras queriam viver assim, colocavam um peso enorme sobre as pessoas. Esse pessoal era o pessoal mais religioso daquela época. Eles queriam, se no sábado o teu filho caísse numa cova e você fosse lá salvar ele, eles falavam que você estava quebrando o sábado. Um pessoal muito religioso. Aí Jesus falou assim: se a justiça de vocês não excederem muito a dos religiosos, de maneira alguma, de jeito nenhum, jamais entrarão no reino dos céus. Não é o que a religião está falando, não é a justiça da religião, não é a justiça de eu já fui no culto, já cumpri a minha meta, agora eu posso viver de qualquer jeito. Eu já fui no culto, já bati meu cartão de 2 horas lá, agora já deu, acabei, preenchi o que eu precisava preencher. Não, se a nossa justiça não excederem muito a dos fariseus e dos escribas, em outras palavras, aquilo que a religião está falando que é necessário, nós devemos exceder em muito. É por isso que Jesus falava assim: vocês ouviram o que falaram? Olho por olho, dente por dente, portanto eu vos digo. Ouviram o que vos falaram? Portanto eu vos digo. Jesus colocou um patamar muito acima. Eu vou falar só mais alguns princípios do reino. Princípio do reino, a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 9. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Isso é princípio de reino. E isso vale para todas as áreas das nossas vidas. Todas. Aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Se você está semeando justiça, você colherá justiça. Se você está semeando amor, você colherá amor. Se você está semeando bondade, você colherá bondade. Tudo que nós semearmos, nós colheremos. Na verdade, Paulo, ele aplica esse princípio do reino, mas não apenas no reino de Deus, ele aplica para toda a humanidade e todos os reinos terrestres também. Gálatas capítulo 6, se eu não me engano, versículo 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que a pessoa semear, isso também ela vai colher. Irmãos, o que nós temos semeado? Qual tem sido as sementes que nós temos lançado na terra? Como nós temos semeado nesses dias? Pastor, a minha vida está tão ruim, será que você não está colhendo algo que você plantou alguns anos atrás? Tem pessoas reclamando com Jesus por coisas que elas plantaram alguns anos atrás. A culpa não é de Jesus, a palavra tem que se cumprir, aquilo que você semear, você vai colher. A palavra vai se cumprir. Agora, isso é um alerta para nós, porque nós podemos agora observar, prestar atenção da forma que nós semeamos agora. O que eu tenho semeado agora para que eu possa colher para frente? E isso não é barganha, isso é lei, é princípio de reino. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, aquilo que eu quero colher, eu devo plantar agora. Eu devo plantar agora. Como nós temos semeado? Eu vou falar só de 2 mais, eu vou tentar correr um pouquinho.
Princípio de reino. Isso aqui vai pegar um pouquinho. Princípio de reino para a esposa. Honrar e se submeter a seu esposo. Isso é um princípio de reino. O mundo hoje está com princípios totalmente distorcidos, falando que não precisa mais haver uma submissão. Entenda, quando eu falo submissão, o termo submissão foi usado de uma forma totalmente errada nos últimos anos, como se a esposa fosse uma escrava, como se ela fosse uma serviçal do esposo, e não é isso. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Submissão é você estar no mesmo propósito, andando para o mesmo caminho, se rendendo àquilo que Deus tem colocado sobre a vida do seu esposo. Mas a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 5, versículo 22, que a esposa deve ser submissa ao seu esposo, em tudo. Isso é um princípio de reino. Então nós não podemos querer ser cidadãos do reino e não vivemos princípios do reino. Igualmente, o mesmo texto continua, que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Agora eu tenho para mim que é impossível uma esposa se submeter ao esposo enquanto o esposo não aprender a amar a esposa como Cristo amou a igreja. É o amor do esposo que motiva a esposa a se submeter a ele. Esses princípios de esposo e de esposa são princípios de reino. Você quer viver algo bom no seu casamento, quer ter um casamento abençoado, você quer ter uma família estruturada e abençoada, comece a praticar esses princípios, porque tudo que você plantar agora você vai colher. Esposa, aprenda a se submeter à missão que Deus colocou na vida do seu esposo. Esposo, aprenda a amar a sua esposa e a entregar a sua vida por ela. São princípios de reino. Talvez o mundo está dizendo, não. Hoje, a moda hoje, é que as pessoas se unem no quarto, mas vivem duas vidas separadas, são contas bancárias separadas, são duas vidas com amigos diferentes, um vai para o lado, um vai para o outro. Eu já construí casas que os quartos são separados para dormirem separados. Isso não é reino. Reino de Deus é quando a esposa entende o seu papel e o esposo entende o seu papel. É princípio de reino. E agora eu quero terminar. Não vai dar tempo, gente. Vamos ficar de pé, por favor. Eu vou falar sobre Mateus capítulo 6 na semana que vem. Semana que vem não vai ser eu. Na próxima semana que eu pregar. Mateus capítulo 6. Jesus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você vai ver que Deus coloca uma prioridade no reino. E a prioridade de Deus não são as coisas materiais. A prioridade de Deus nunca será as coisas materiais. A prioridade de Deus é a busca do reino e a sua justiça. E o que significa essa justiça do reino? Nós vamos falar da próxima vez em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Alguém apagou as luzes aqui novamente? Agora acenderam. Eu quero orar com você. Sabe, quando nós entendemos o reino e nós submetemos aos princípios do reino, à cultura do reino, agora nós vamos então desfrutar dos benefícios do reino. É onde eu ia entrar em Mateus capítulo 6. Para nós desfrutarmos os benefícios do reino, nós precisamos primeiro viver os princípios e a cultura do reino. Deus não pode nos dar benefícios de cidadão se nós não queremos ter responsabilidades de cidadão. É o que está acontecendo neste país hoje. Sabe por que esse país está tão contra os imigrantes ultimamente, ou nos últimos anos? Porque os imigrantes querem benefícios de cidadão, mas não querem responsabilidades. Eu falo como imigrante. Nós queremos ser beneficiados pelas leis, pela saúde, pelas escolas, mas nós não queremos responsabilidade de pagar impostos, de aprender o idioma, de ser um cidadão contribuinte na sociedade. É por isso que essa nação está tão contra os imigrantes, porque nós queremos fazer parte do reino sem ter responsabilidade de reino. O reino de Deus é similar. O
O reino de Deus é semelhante. Para eu ter os benefícios de um cidadão, eu preciso cumprir os princípios e a cultura que o reino me exige que eu cumpra. Eu preciso aprender a cumprir. Eu vou dar uma lição de casa para vocês. A lição de casa vai ser: leia o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6, 7, 8, vai até o 9, para garantir. Nesse Sermão do Monte você vai aprender os princípios do reino. Você vai aprender o que Jesus espera de nós. Mas leia com atenção. Leia para você aprender. Leia, medite neles. Você vai ver que vai contra muitas das coisas que nós vivemos hoje. Mas é princípios eternos, princípios de reino. E quando nós vivemos esses princípios do capítulo 5, 6 e 7, nós podemos então usufruir da promessa que tem em Mateus 6,33, que é: se buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas que ele citou serão acrescentadas. Sabe o que ele fala? Que um dos benefícios do reino de um cidadão é que ele não precisa se preocupar com o que ele vai comer, com o que ele vai beber, com o que ele vai vestir. Não deve ser uma preocupação do reino, porque quando nós cumprimos os princípios, buscar o reino e a sua justiça, o rei se responsabiliza em dar comida, bebida e vestimenta. Próxima vez nós falamos mais sobre isso. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra ministrada a nós hoje. Deus, abre o nosso entendimento no nome de Jesus. Pai, eu quero viver o teu reino na sua plenitude, na sua totalidade. Eu não quero mais viver cultura mundana, nem princípios mundanos. Eu preciso viver o reino. Eu quero agradar o Rei. Senhor, abre a mente de todos que estão aqui. Muda o entendimento dessa igreja, Senhor. Nós precisamos, Pai, no nome de Jesus Cristo, entender como funciona ser um cidadão deste reino. Nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, mudar a nossa mentalidade, sermos transformados, Pai, para experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, tira de nós tudo que é mundano, tudo aquilo que aprendemos no mundo, Senhor, aquilo que o inimigo tem domínio, Pai, retira de nós e faz-nos em nome de Jesus Cristo experimentarmos o reino, Pai, vivemos o reino. Nós queremos testemunhar, sermos testemunhas vivas daquilo que o teu reino representa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus, eu oro que essa igreja viva, não uma religião. Eu oro que nós vivamos, Senhor, não como se essas quatro paredes, esse lugar, fosse a totalidade da nossa espiritualidade. Não, Jesus. Que nós aprendamos, Senhor, em nome de Jesus, que nós somos cidadãos do reino. Nós somos chamados para algo maior que a religião, algo maior do que uma organização religiosa. Nós fomos chamados para servir um rei soberano, um rei poderoso, um rei bom, um rei amável, um rei digno de adoração. Abre a nossa mente, Senhor, abre o nosso coração, Senhor, faz-nos parecido com o rei, nos ajuda a sermos parecidos com esse rei, Pai, no nome de Jesus, que nós expressemos o caráter do rei, que nós possamos expressar, Senhor, as virtudes do rei, que nós possamos expressar, Senhor, as qualidades do rei. Quando as pessoas olharem para nós, quando as pessoas olharem para cada um de nós, elas possam ver, Senhor, o teu caráter, elas possam ver, Senhor, os teus atributos através da nossa vida. Paulo fala que nós somos as cartas que o mundo lê, nós somos as cartas, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, quando as pessoas olharem para nós, que elas vejam Cristo em nós, que elas possam ver Cristo em nós, Senhor, que elas enxerguem, Senhor, a tua bondade através das nossas ações, que elas enxerguem, Senhor, a tua misericórdia através das nossas atitudes,
que elas enxerguem, Senhor, o teu plano de salvação através daquilo que nós pregamos e falamos e vivemos todos os dias das nossas vidas. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.